Fala, rapaziada, aproveite essa vinheta porque ela está acabando. Faça a inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like e presta atenção no serviço porque Dentinho já está em São Paulo e ele quer jogar no Corinthians. Ele se despediu do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Será que ele volta para o Timão? Ele recebeu uma homenagem bonita no Shakhtar Donetsk da Ucrânia e eu vou mostrar um trecho que inclusive foi publicado no Instagram do Bruno Bonfim, o Dentinho. Essa homenagem que ele recebeu. Veja só. Obrigado, Dani! Muito querido Bruno Bonfim, o Dentinho. E ele até publicou no Instagram dele o seguinte, que aos 22 anos, ele estava desembarcando na Europa para dar continuidade ao sonho da carreira profissional. Ainda era jovem, revelado no Corinthians e tudo mais. Foi junto com a esposa, a Dani Souza, e ele fez um agradecimento especial ao William Borges, o William, que hoje também está no Corinthians, muito amigo do Dentinho e que ajudou demais o Dentinho. O Dentinho disse que não poderia deixar de expressar a minha enorme gratidão para o povo ucraniano. Pois é, o Dentinho ficou lá praticamente 10 anos. Terminou o contrato, ele está de volta a São Paulo e ele já disse para todo mundo que quiser ouvir, já mandou recado para a direção corintiana que ele quer jogar no Corinthians. Revelado nas categorias de base do Timão. Ele subiu naquele time que acabou sendo rebaixado em 2007, né? Ele e o Lulinha foram os dois jogadores que subiram do time das categorias de base do Corinthians para tentar salvar o time do rebaixamento. Não deu. Aí ele ficou no Corinthians até 2011. A principal conquista do Dentinho no Corinthians foi o campeonato, a Copa do Brasil, e também o Campeonato Paulista de 2009, no comando do Mano Menezes, ao lado do Ronaldo Fenômeno, exatamente. O Dentinho era uma espécie de filho do Ronaldo. O Ronaldo adotou o Dentinho. Os dois formavam uma bela dupla de ataque. Aliás, a dupla de ataque do Corinthians era formada pelo Dentinho, pelo Ronaldo e também pelo Jorge Henrique. No Shakhtar Donetsk, o Dentinho fez 197 jogos e fez 27 gols. E ele já disse, inclusive, que no Brasil ele não jogaria por nenhum time rival do Corinthians. Não jogaria pelo Palmeiras, não jogaria pelo São Paulo, não jogaria pelo Santos. Ele quer vestir a camisa do Corinthians. A questão é que o Corinthians, nesse momento, não tem interesse na contratação do Dentinho. Já teve em outros momentos o interesse na contratação do Dentinho. Mas nesse momento não é a prioridade do Corinthians contratar o Dentinho. A prioridade da direção corintiana é a contratação de um camisa 9 e não é exatamente a posição do Dentinho. Sem contar que o Corinthians entende que contrataria mais um jogador acima dos 30 anos. E já tem jogadores muito experientes, né, acima dos 30 anos. O Renato Augusto, o Gil, o Cássio, o William, o Paulinho, que acabou de ser contratado, são jogadores acima dos 30 anos. O Corinthians quer continuar dando espaço para os garotos das categorias de base e tem como prioridade a contratação de um centroavante. O Dentinho quer jogar no Corinthians, mas o Corinthians, nesse momento, não quer a volta do Dentinho. E cadê o William? Onde está o William? O William voltou a treinar com a bola.
depois de uma contusão, perdão, até engasguei aqui. Depois de uma contusão muscular de grau 2, o William está voltando aos poucos aos treinamentos e deve retornar no dia a dia, no dia 15. Ele deve treinar mais, com mais intensidade a partir do dia 15. O William ainda vai ficar de fora, portanto, dos próximos 2 jogos do Corinthians. Contra o Galo, ele não joga, contra o Atlético Mineiro na quarta, e também não vai jogar contra o Cuiabá, o jogo em Itaquera. Aí o Corinthians joga contra o Flamengo no dia 17, existe uma possibilidade pequena dele voltar contra o Flamengo, mas é muito difícil, porque se ele vai voltar a treinar treinar mais forte a partir do dia 15, dificilmente ele vai jogar contra o Flamengo no dia 17. Aí no dia 21 contra o Santos, o Corinthians tem um jogo marcado no dia 21 contra o Santos, clássico em Itaquera. Deve ser a volta do William com a camisa do Corinthians, pelo menos é essa a previsão. Porque o Corinthians nesse momento não tem pressa. Já são quase 5 semanas do William fora do time. Ele jogou só 260 minutos com a camisa do Corinthians, jogou em 5 jogos, foi muito bem contra o Palmeiras, né, naquela vitória do Corinthians contra o Palmeiras pelo placar de 2-1, mas depois ele se machucou numa partida contra o Fluminense. Na verdade, ele teve 2 contusões, né? Saiu machucado no jogo contra o Bragantino, ele teve 2 contusões. Ficou de fora de um jogo contra o Sport e depois teve essa contusão um pouco mais séria, de grau 2, na partida contra o Fluminense. Naquele jogo contra o Bahia, que o Corinthians venceu de virada, ele ainda foi substituído. Então, o William só terá 100% mesmo do condicionamento físico a partir da próxima temporada. Esse ano ele vai voltar aos poucos ao time do Corinthians. E a previsão é que ele retorne a jogar pelo Corinthians no dia 21 contra o Santos. E quem sabe o William não possa fazer um lobby para a contratação do Dentinho, porque o William é muito amigo do Dentinho. O Dentinho agradeceu o William pelo período em que ele ficou lá no Shakhtar Donetsk, porque o William foi o primeiro revelado no Corinthians em 2007, no mesmo ano em que o Dentinho foi revelado, né? Ambos jogaram nas categorias de base, o William é mais velho, mais experiente do que o Dentinho. O William foi primeiro para a Ucrânia, negociado para o Shakhtar Donetsk, e depois foi o Dentinho em 2011, e os dois têm uma amizade muito grande, e o Dentinho agora quer retornar para o Corinthians, só que o Corinthians não quer a contratação do Dentinho. Faça a inscrição no canal do Cereto. Você ainda não fez a inscrição, é de graça. Faça a inscrição no canal do Cereto e você concorre a uma camisa oficial do Corinthians. Faça a inscrição no canal do Cereto e a inscrição no canal do Coringão Pistola para concorrer a uma camisa oficial do Corinthians e a um plano fiel torcedor, além de chinelos da loja Poderoso Timão. Deixe o seu like, faça o seu comentário e me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto também no Twitter. Hoje à noite tem live do Cereto com Ivan Andrade e o Breno Galante, falando do jogão entre Galo e Corinthians nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Tchau!